Livro de Iashar, capítulo 11. O reinado mau de Nimrod. O retorno de Avraham à idolatria de Terá. E Nimrod, filho de Cush, estava na terra de Shinar e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Shinar. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou e lhes deu nomes, segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Bavel, dizendo, porquanto Yahweh lá confundiu a língua de toda a terra. E o nome da segunda chamou de Erer, porque de lá Yahweh os tinha dispersado. E a terceira chamou Erret, dizendo que houve uma grande batalha nesse lugar. E a quarta ele chamou Cauná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá. E eles envergonharam o Senhor, eles se rebelaram e transgrediram contra ele. Senhor Yahweh, tá? E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Shinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Bavel, e ali ele renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura. E os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anrafel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E apesar disso, Nimrod não se voltou para Yahweh, e ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior que o seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem. Por isso se diz, dos ímpios sairá maldade. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de Ram, que habitavam nas cidades, e que Dorlaomer, rei de Elam, afastou-se das famílias dos filhos de Ram, de Cam, ou Ram. E ele lutou com elas e subjugou-as, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob o seu controle. E eles o serviram 12 anos e deram-lhe um imposto anual. Naquele tempo morreu Nahor, filho de Serug, no ano 49º da vida de Avrão, filho de Terá. E no 50º ano da vida de Avrão, filho de Terá, Avrão saiu da casa de Noa e foi à casa de seu pai. E Avrão conhecia Yahweh e andou em seus caminhos e instruções, e Yahweh, seu poderoso, estava com ele. Terá, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Avrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo. E a raiva de Avrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse a Avrão, como Yahweh vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai. Assim, Yahweh que me criou, a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Avrão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Avrão foi da câmara para o ato exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos seus servos com ele. E Avrão veio e sentou-se diante dele. E Avrão perguntou a seu pai, dizendo, Pai, diga-me, onde está o Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Terá respondeu a seu filho Avrão e disse, eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Avrão disse a seu pai, meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Terá Avrão à câmara do átrio interior. E Avrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens, e outro menor do que elas, sem número. Terá disse a seu filho, eis que estes são os que nos fizeram a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti e a toda a humanidade. Terá inclinou-se aos seus deuses e então apartou-se deles. E Avrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Avrão tinha ido com ele, ele foi até a sua mãe e sentou-se diante dela. E ele disse à sua mãe, eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra e todos os filhos dos homens.
Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa assim tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito. Fez um guisado com a sua carne saborosa e trouxe ele a Avrão. Avrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses do seu pai. E ele o colocou junto deles, para que eles pudessem comer, e seu pai Terá não sabia disto. E Avrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pôde estender a mão para comer. E Avrão zombava deles e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar uma carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Avrão falou a sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava. E ela o deu a seu filho Avrão, e Terá seu pai não sabia disso. E Avrão tomou a carne saborosa de sua mãe, trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-os diante deles, e Avrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Avrão viu que eles não tinham voz, nem ouvidos ou mãos para que as estendesse para a carne e as comesse. E à noite desse mesmo dia em casa, Avrão foi revestido com a rua de Yahweh, o espírito, né? E ele gritou e disse: ai, meu pai, e esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não podem nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que têm boca e sem fala, e olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles a sua confiança. E quando Avrão viu todas essas coisas, encheu-se em ira contra o seu pai, e ele apressou-se, pegou um machado na mão, entrou na câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses do seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu. E Terá seu pai entrou em casa porque tinha ouvido na porta o som do machado, por isso entrou na casa Terá para saber o que se tratava. E Terá, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Avrão ao sair. E Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos, quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado, e a carne saborosa que Avrão seu filho tinha feito ainda estava diante deles. Quando Terá viu isso, ficou irado, e ele se apressou, dirigiu-se para a sala a encontrar Avrão. E ele encontrou Avrão, seu filho, ainda sentado em casa, e disse-lhe: o que é que tu fizeste aos meus deuses? E Avrão respondeu e disse: não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer antes do grande ter estendido a mão para comer. O grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e a sua raiva se acendeu violentamente contra eles. E ele foi, tomou o machado que estava na casa, chegou-se a eles e quebrou todos eles. E eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. Terá se acendeu de raiva contra seu filho Avrão. Quando ele falou isso, e Terá disse a Avrão, seu filho, em sua ira: que é este conto que tu dizes? Falas mentira para mim. Existem nesses deuses espírito, alma ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra, não fui eu mesmo quem os fez, e como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dizem que ele os feriu para fazer os feriu
os feriu. E Avrão respondeu a seu pai e disse-lhe: E como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos? E por que deves tu servir madeira e pedra que não pode falar e nem ouvir? E agora certamente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão contigo fazerem estas coisas. Você é tão bobo ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira? E esquecer-se de Yahweh, que fez o céu e a terra, e que nos criou na terra, e assim trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria, servindo a pedra e a madeira? Não pecaram os nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria, de forma que Yahweh, o poderoso do universo, trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu de toda a terra? E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra que não pode ouvir ou falar, ou livrá-lo da opressão e assim atrair a ira de Yahweh do universo em cima de você? Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso e não traga o mal sobre sua alma e as almas de tua casa. E Avrão saiu da presença dele, tomou o machado do ídolo seu pai, com o qual Avrão partiu, e fugiu. Terá, vendo tudo que Avrão tinha feito, apressou-se a ir de sua casa, e ele foi ter com o rei, e ele veio diante de Nimrod, e estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei, e o rei disse: Que queres que te faça? E ele disse: Peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança, e assim ele fez com os meus deuses, e portanto assim e assim ele tem falado, e agora meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti, e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos do seu mal. E o rei enviou 3 homens e seus servos, e trouxeram Avrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele, e Terá estava também diante deles. E o rei disse a Avrão: Que é isto que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Avrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai, e ele disse: O Deus grande que estava com eles na casa fez-lhes o que tens ouvido. E o rei disse a Avrão: Se tivessem poder de falar e comer e fazer como tu disseste. E Avrão respondeu ao rei, dizendo: E se não há poder neles, por que tu os serves? E fazes com os homens que os homens errem nas suas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande para que tu deves honrá-los? E por que não honras tu ao poderoso de todo o universo, que te criou e nas mãos há poder para matar e para dar a vida? Ai de ti, ó rei, que te tornas um simples tolo e ignorante para sempre. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso. Mas tem enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo, que seguiram o teu proceder. Não sabes tu, nem ouviste, que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados? E o poderoso Eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos? E também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira de Yahweh, o poderoso do universo, e para trazer o mal sobre ti e a toda a terra? Agora, pois, arrepende-te deste teu mal que fizeste e serve ao poderoso do universo, pois a tua alma está em suas mãos e então tudo irá bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade de teus caminhos e para servir o poderoso Eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias, tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos.
E quando Avrão parou de falar perante o rei e os príncipes, Avrão levantou os seus olhos para os céus, e ele disse: Ó Iahua, vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los.